Representantes de movimentos sociais de várias partes do mundo participaram do Encontro Mundial dos Movimentos Sociais com o Papa Francisco, promovido pelo Pontifício Conselho Justiça e Paz e pela Pontifícia Academia das Ciências Sociais. Para falar sobre esse assunto, o Horizonte Notícia Entrevista de hoje, edição especial, recebe o bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, Dom Joaquim Giovanni Moll Guimarães, e integrante do Pontifício Conselho para a Cultura do Vaticano. Dom Moll, bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade de falar com você e com todos que nos assistem. Dom Moll, mais de 100 líderes de grupos sociais e leigos, 30 bispos engajados com a realidade dos movimentos sociais em seus países e 50 agentes pastorais, além de alguns membros da Cúria Romana, participaram do Encontro Mundial dos Movimentos Sociais com o Papa Francisco em Roma. O que significou este encontro? Olha, Renata, esse encontro significa muito mais do que nós imaginamos. Primeiro, porque é a primeira vez que o Papa chama para si este encontro. Esse encontro foi promovido por um Pontifício Conselho, um dos mais importantes do Vaticano, que é o Pontifício Conselho para a Justiça e Paz. Esse Pontifício Conselho nasce do espírito do Concílio Vaticano II. Ele é muito importante. Então, ao realizar o encontro, o Papa diz assim, eu quero me encontrar com essas pessoas. Então, isso é inusitado, é a primeira vez. E isso significa um reposicionamento da Igreja. A Igreja constituída como instituição, com a sua hierarquia, ela tem muita facilidade de dialogar com as pessoas que representam. Os políticos que representam o povo, as lideranças do poder econômico que representa, né, uma parte importante da sociedade, os líderes que tomam decisões importantes, inclusive no campo artístico e assim por diante. Mas o Papa chamar para si e para realizar um encontro, para ouvir e para falar com representantes dos movimentos sociais, é como se o Papa quisesse pegar a Igreja inteira nas suas mãos e fazer assim, colocá-la num outro lugar. E esse lugar é o lugar no meio dos pobres, dos pequeninos. Esse lugar é no meio da sociedade civil organizada. Não tanto aqueles, mas estes. Então, esse encontro realmente ele é um marco na história da Igreja depois do Concílio Vaticano II. Como é que pode uma coisa tão simples, um gesto tão simples, significar tanto? E o que isso muda na vida dessas pessoas, desses representantes e dessas áreas sociais? A sociedade civil organizada, porque nós temos a sociedade civil não organizada, a massa das pessoas. Onde estão as pessoas? A sociedade civil organizada é aquela que se articula nos movimentos sociais. Cada um com a sua meta, o seu objetivo, a sua natureza, pensando de A a Z do alfabeto, né? Uns vão cuidar da ecologia, outros dos pobres, outros da educação, outros das crianças, outros dos idosos, outros dos animais, outros do... Enfim, os movimentos sociais são múltiplos, né? Então, estes movimentos, que significam sociedade civil organizada, quando percebem o apoio da Igreja e, sobretudo, esse deslocamento de posição da Igreja puxado pela pessoa primeira da Igreja institucional, que é o Papa, certamente se sentem todos eles muito valorizados e reconhecidos. É como se a voz dos movimentos sociais ganhasse um alto-falante gigante, enorme no mundo inteiro, e a sua voz, a voz dos movimentos sociais e, portanto, daqueles que querem uma transformação da sociedade, ecoasse por todos os cantos. O discurso do Santo Padre foi precedido pela saudação do cardeal Turkson, presidente do Pontifício Conselho de Justiça e Paz. Ele diz que a Igreja é chamada a fazer ouvir a voz daqueles que não têm voz e dar visibilidade aos milhões de excluídos e marginalizados, especialmente os camponeses, os jovens, os imigrantes e as mulheres que enfrentam diversas barreiras diante de um mundo globalizado, caracterizado por múltiplas discriminações e injustiça. Sentimos-nos chamados, né? É exatamente isso. Quer dizer, é como se o Papa fosse a caixa de ressonância. A Igreja é a caixa de ressonância. Quer dizer, a voz destes segmentos que realmente padecem e sofrem enormemente no mundo, quer dizer, passam a sua vida,
que foi dada por Deus para ser vivida de maneira alegre, feliz, digna, passam a vida no sofrimento, às vezes atroz, de morte, não é? Então, essas pessoas, quando se encontram com o Papa, faz com que a sua voz seja escutada. Isso é maravilhoso, é porque é como a igreja, ela buscasse mais intensamente a sua fidelidade a Jesus, que andou no meio dos pequenos e dos pobres. Não tinha essa sociedade civil organizada desta forma, mas é por ali que ele andava. Os ambientes que Jesus frequentava era a rua, a casa das pessoas, né? Para se encontrar diretamente com as pessoas e ajudar a libertar as pessoas das suas condições de indignidade, de falta de perspectiva, de pobreza, de miséria, de doença, do pecado. E por isso Jesus é o Salvador, porque ele liberta do pecado para dar uma perspectiva nova às pessoas. Dom Mol, para muitas pessoas o encontro deixou uma percepção de que as injustiças são muito parecidas em todas as partes do mundo. Como o senhor vê isso? O senhor concorda com isso? Eu acho assim, as injustiças elas são parecidas, digamos assim, na sua natureza, mas se expressam de formas diferentes. E o Papa ajuda a entender isso justamente porque ele teve uma lucidez, uma capacidade impressionante de captar 3 pontos, não é? Para resumir, digamos assim, o que deve unir toda a nossa ação no campo social e político. Ele fala de terra para quem depende da terra para trabalhar. Olha como é que esse problema é grave no mundo, inclusive aqui no Brasil. Ele fala de teto para se referir à moradia, quer dizer, como viver a vida e como constituir uma família sem casa. E ele fala de trabalho através do qual as pessoas dignamente buscam o seu sustento e da sua família. 3 T's: terra, teto, trabalho. Então, terra, teto e trabalho para todas as pessoas no mundo inteiro, de fato, nos faz pensar que as injustiças têm uma marca comum e que no mundo inteiro todas as pessoas precisam disso para viver com dignidade. No pronunciamento, em seu pronunciamento, o Papa Francisco ressaltou que é preciso revitalizar as democracias, erradicar a fome e a guerra, assegurar a dignidade a todos, sobretudo aos mais pobres e marginalizados, como a gente tem dito, e observou: não se vence o escândalo da pobreza, promovendo estratégias de contenção que servem unicamente para transformar os pobres em seres inofensivos. Quem reduz os pobres à passividade, disse, Jesus os chamaria de hipócritas. É dessa forma também que o Papa tem conduzido isso, né? É muito forte isso, né, Renata? É muito forte, porque o Papa está dizendo que o pobre não é para ser colocado de lado. Ele já foi colocado à margem pelos sistemas como eles se organizam no mundo. Te dá uma informação e que você certamente sabe, tantas pessoas que estão nos assistindo também sabem, mas que é um escândalo. É um escândalo sob o ponto de vista da fé, mas é um escândalo sob o ponto de vista humano. No Brasil, cerca de 1% da população brasileira, 1%, detém cerca de 50% dos bens e da produção, da riqueza produzida nesse país. Num país de 200 e tantos milhões de pessoas, 1,5 milhão, 2 milhões, 1 milhão, 2 milhões, detém a metade da riqueza provocada no Brasil. Isso é um escândalo. Isso é um escândalo. E para manter uma situação como esta, é muito importante que os pobres sejam colocados à margem, de fato. Sim. Eles já são prejudicados por esse resultado. Agora, eles são colocados assim de maneira inofensiva. O Papa não aceita isso. Por isso que, para mudar esta situação, eu estou falando do Brasil, mas isso se repete no mundo. Sim. Então, para mudar essa situação, os pobres precisam participar, os movimentos sociais precisam atuar e, o que é mais importante, a igreja precisa passar a ouvir esses movimentos sociais. Há uma sabedoria aí que não é escutada, porque a gente não costuma reunir com esses movimentos sociais. As igrejas normalmente assistem os movimentos sociais a atuarem. Vê a notícia, aprova algumas coisas, reprova outras, aplaude umas, condena outras. É preciso mudanças, então? É preciso mudar. É preciso que a igreja chame esses movimentos sociais, como o Papa fez, para a gente poder ouvir
ainda que discordemos da estratégia, do método, etc., mas para que a gente possa entender essa dinâmica da sociedade que clama por transformação. É claro que a situação melhorou, mudou para muitas pessoas no mundo, etc., mas essencialmente não melhorou. Essencialmente a sociedade continua desigual. Aliás, o tema da desigualdade voltou à pauta mundial, porque há pesquisadores, um economista muito importante, francês, que publicou agora recentemente um livro muito interessante que deixou enfurecido, digamos assim, os donos do poder econômico no mundo e que disse que não há outra solução para resolver o problema da desigualdade do mundo, gritante tamanha que é, se não taxar, por exemplo, as grandes fortunas em 60%, 70%, 80% para poder, de fato, forçar uma distribuição de renda para todos os filhos e filhas de Deus. Tudo precisa passar por uma transformação, nós também. E a igreja, nesse sentido, seguindo o exemplo do Papa Francisco. Renata, estas coisas, eu digo assim com uma emoção muito espiritual muito grande dentro de mim. Essas coisas, elas não mudam na prática se não mudar a nossa maneira de pensar. E como isso é difícil de mudar. Porque como nós pensamos, eu também sou assim, claro. Nós imaginamos que é a única maneira, ou a maneira mais correta, é esta a maneira. Mas também não mudam se a gente não muda a maneira de sentir as coisas. Quer dizer, o que é sentir as populações que são desprezadas, excluídas do bolo, do banquete, né, que Deus oferece a elas. Então a gente tem que sentir com elas e temos que passar a pensar diferente. É uma verdadeira conversão que precisa ser operada em nossos corações, em nossas vidas, para que de fato a gente ajude o mundo a ser melhor. Com certeza, mas estamos sendo motivados para isso. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Muito obrigada pela entrevista, Dom Moll. Eu é que agradeço. O Horizonte Notícia Entrevista fica por aqui. Até o próximo programa.